O protestantismo brasileiro tem sido dividido ou desdobrado assim em várias vertentes, como sabemos, e essas divisões são mais didáticas, porque essa tipificação que se faz nem sempre atende de forma totalmente adequada os estudos. Mas, de qualquer modo, temos o protestantismo de imigração, o protestantismo missionário, o protestantismo pentecostal, depois o protestantismo neopentecostal, alguns colocam o protestantismo para-eclesiástico, que tem uma ligação diferente com as denominações, sem estar ligado a nenhuma das denominações. E tem os grupos também chamados de pseudo-protestantismo para alguns, ou pseudo-cristianismo até. Nós temos visto, então, que o primeiro protestantismo que chegou ao Brasil foi um protestantismo que não deixou muitas marcas, foi um protestantismo mais assim marginal, superficial, que eram comerciantes que aportavam pelos territórios brasileiros, e em dois determinados momentos ao protestantismo invasor, grupos franceses primeiro, depois os holandeses, que por diversos motivos invadiram o território que era português. Bom, invasão do ponto de vista português, porque para os franceses havia um questionamento sobre esse domínio dos portugueses sobre o território. E os holandeses, de qualquer modo, estavam lutando contra o domínio espanhol sobre o território das províncias lá dos Países Baixos, e a invasão aqui no território português fazia parte desse contexto, como se sabe, pois tinha ocorrido lá a união das coroas ibéricas, então o rei português era o mesmo monarca espanhol. Bom, esse protestantismo, expulso depois e tudo mais, tanto os franceses como os holandeses deixaram quase nada. Mas há um protestantismo estrangeiro que chegou aqui ao Brasil, só podia ser estrangeiro, Portugal era oficialmente católico apostólico romano. Houve um protestantismo que se estabeleceu legalmente no território brasileiro, depois da chegada da família real, depois de 1808, depois da entrada da corte, e quando o território colonial passa a ser a sede do império, porque o imperador e os seus ministros estavam dirigindo o império a partir dessa colônia, que cada vez mais vai deixar de ser colônia. A partir daí, nós teremos um processo, então, de entrada desses imigrantes ingleses, principalmente no território brasileiro, e fundando suas igrejas. Essas igrejas eram legais, eram autorizadas, elas podiam existir, mas tinha uma série de restrições, porque o protestantismo não era religião oficial e tinha uma religião, uma igreja oficial no Brasil. Quando foi proclamada a independência, essa ideia permanece no Brasil independente, que é uma monarquia que tem uma religião oficial, que continua sendo o catolicismo, mas que abre as portas para a entrada de imigrantes, como já tinham entrado os ingleses. É necessária a presença de imigrantes para ocupar algumas regiões que eram consideradas regiões não plenamente ocupadas, como o sul do Brasil, por exemplo, e era necessário também, cada vez mais, a presença desses imigrantes para ocupar o espaço de trabalhadores assalariados, com a escravidão cada vez mais chegando ao seu final.
e também imigrantes que vieram para ocupar posições específicas de funcionários que não tinha gente habilitada, como, por exemplo, uma incipiente, né, o início de uma metalurgia aqui no Brasil, que precisou de trazer gente de fora, e muitas vezes foram protestantes, alemães, suíços, suecos, foram chegando aqui no território brasileiro. E depois, na segunda metade do século XIX, se consolida o que ficou conhecido como protestantismo missionário. Esse protestantismo já tinha andado pelo Brasil antes dos anos 1850, mas é a partir dessa década, da primeira década da segunda metade, né, os anos 1850, é que o protestantismo missionário chega e se estabelece e vai ficar permanentemente no território brasileiro, como obviamente está até hoje. E aí, então, nós temos a entrada do pentecostalismo. Então, seria esse terceiro grupo que vai chegar. Esse pentecostalismo que chega vai, no decorrer do século XX, se tornar um grupo de fundamental importância para entender não só o protestantismo brasileiro, o mundo evangélico brasileiro, mas para entender a própria religiosidade brasileira, porque o pentecostalismo vai fazer uso da religiosidade brasileira em grande medida. Mas antes de chegarmos lá, é importante nós marcarmos que a entrada do pentecostalismo ocorreu no início do século XX, e o pentecostalismo chega no território brasileiro vindo quase que diretamente ligado às origens do pentecostalismo lá na América do Norte. No início do século XX, nós temos o surgimento desse movimento pentecostal moderno, um movimento que enfatiza as manifestações do Espírito Santo na vida individual e na vida coletiva da comunidade, especialmente com a evidência do batismo do Espírito Santo falando línguas, a língua dos anjos, as línguas estranhas, que é uma língua angelical. E logo que ocorrem esses movimentos lá nos Estados Unidos da América do Norte, em pouco tempo, esse movimento já chega aqui no território brasileiro. Os primeiros grupos que chegam em 1910, há algumas disputas historiográficas, alguns em 1908, 1910, e o primeiro a chegar aqui, o Luigi Francescon, alguns acham que ele já teria vindo aqui em 1908, mas ele registra um encontro dele na Estação da Luz, em São Paulo, em 1910. Bom, o Luigi Francescon era um protestante, um cristão italiano que, em busca de melhores condições de vida, foi para a América do Norte. Como ele era valdense na Itália, lá na América do Norte ele procura uma igreja mais parecida com a igreja valdense, e ele, então, vai para a igreja presbiteriana, se tornando, inclusive, presbítero. Ele trabalha como operário e é presbítero de uma igreja presbiteriana, e acaba sendo impactado pelo movimento pentecostal. Ele mesmo recebe o batismo com o Espírito Santo, fala em línguas e imediatamente recebe uma incumbência divina de levar essa bênção, essa segunda bênção, que é uma bênção depois da bênção da salvação propriamente dita, que é a bênção do Espírito Santo na vida, e ele então viaja, especialmente para a Argentina e para o Brasil, fazendo essa proclamação. Aqui no Brasil,
ele tem contatos com os presbiterianos em São Paulo e tem contatos também no Paraná, especialmente em Santo Antônio da Platina, onde ele encontra um outro italiano, não cristão, aparentemente um ateu, pelo que ele registra. Esse italiano se converte e surge, então, uma igreja lá no Paraná, lá numa cidade bem interiorana, Santo Antônio da Platina. Na cidade de São Paulo, o Francescon frequenta a igreja presbiteriana, que é uma igreja de italianos, de imigrantes italianos, né? Nós falamos há pouco que o Estado brasileiro está abrindo as portas para a entrada de europeus, para que eles viessem trabalhar aqui como operários, ocupar terras consideradas de baixa ocupação, e é preciso ocupá-las para garantir a posse delas, especialmente lá no sul, para que a Argentina, o Paraguai, o Uruguai não reivindicasse essas terras para eles, e coisa nesse sentido. Então, esses italianos se localizam, como é comum, né, numa mesma região, e há uma igreja presbiteriana com forte presença italiana, e ali nessa região do Brás, e não é à toa que a Congregação Cristã do Brasil vai ter a sua sede, vamos dizer assim, nessa região, né, nessa região de italianos. Então, o Luigi Francescon frequenta essa igreja e acaba se desentendendo com uma parcela da igreja, mas alguns aceitam o ensinamento, e surge, então, a igreja, a Congregação Cristã no Brasil. Da mesma forma, ocorreu com a Igreja Assembleia de Deus. 2 suecos lá nos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, têm o batismo do Espírito Santo, eles são batistas, são originários lá das igrejas batistas suecas, dessas igrejas congregacionais, e nos Estados Unidos, para onde eles vão também em busca de trabalho, embora um deles tivesse conhecimento teológico, estudou lá nos Estados Unidos um pouco de teologia, o outro mais dedicado ao trabalho, era operário, mas ambos recebem batismo com o Espírito Santo e também recebem uma incumbência divina de proclamar essa verdade. E nessa incumbência eles deveriam ir para o Pará. O que seria o Pará na linguagem sueca e misturada lá, provavelmente com a língua inglesa lá nos Estados Unidos e tal. Bom, não sabemos ao certo, mas o que é claro é que eles tiveram uma incumbência. Um registro diz que foi num sonho, outro registro diz que foi numa reunião que alguém recebeu o Espírito Santo e falou com eles para virem para o Pará. E eles vêm para o Pará, frequentam uma igreja batista que já existia ali, uma igreja ainda no seu início, lá em Belém do Pará, e também, como tinha ocorrido em São Paulo, há uma divisão dessa comunidade batista e surge a Assembleia de Deus. Então, esse é o primeiro momento do pentecostalismo no território brasileiro, e é o que ficou conhecido como pentecostalismo clássico. Embora a congregação cristã seja mais sectária, então a Assembleia de Deus se insere mais nesse modelo de pentecostalismo clássico. Esse modelo tem essa visão específica de uma crença no batismo com o Espírito Santo, cuja evidência é falar a língua dos anjos. Claro que eles também pregavam a cura, né? Jesus transforma as vidas, cura pessoas e tudo mais. Mas há uma
segunda onda da entrada do pentecostalismo. Essa ideia de onda foi popularizada aqui no Brasil por um sociólogo inglês, o Paul Freston, que eu, inclusive, conheço pessoalmente. O Paul Freston veio para o Brasil para estudar na Unicamp e se tornou professor aqui no Brasil e pesquisou o pentecostalismo. Ele usa as ideias de um sociólogo norte-americano chamado David Martin, e daí é que vem essa ideia das três ondas. Então, a primeira onda é esse pentecostalismo clássico, que enfatiza a bênção do batismo com o Espírito Santo, com essa bênção de falar a língua dos anjos. A segunda onda já é um outro momento do pentecostalismo em que a ênfase vai além do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar línguas estranhas, e tem uma ênfase muito grande na ideia da cura divina. O Espírito Santo, quando age na vida das pessoas, também cura o corpo das pessoas. Então, há uma pregação, na pregação, a cura divina merece um grande destaque, mais do que tinha no pentecostalismo clássico. Esse pentecostalismo tem como momento assim decisivo a entrada no Brasil da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que foi fundada nos Estados Unidos por uma mulher, a Aimee McPherson, e essa igreja tem uma abertura muito maior para o uso na liturgia de coisas ali da cultura, então ela usou instrumentos musicais, num período que estava ali na base do surgimento do que seria o movimento do rock, lá na América do Norte. E ela, então, faz uso assim de vários aspectos da cultura, e isso foi muito atraente à igreja, cresceu muito. E essa igreja tinha essa preocupação do batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar línguas, mas também a questão da cura divina. Agora, uma característica marcante dessa chamada segunda onda é que a maioria das igrejas que surgem nesse período são igrejas com lideranças brasileiras. Então, nós vamos ter, por exemplo, o surgimento, além da Igreja Evangélica Quadrangular, que é uma igreja que vem dos Estados Unidos, a gente tem a Igreja Deus é Amor, né? A igreja criada ali, fundada pelo Davi Miranda, que começa na Igreja Pentecostal, começa na Assembleia de Deus, e depois acaba sendo chamado por Deus, de alguma forma, para fundar um ministério próprio, e aí então vai surgir essa igreja Deus é Amor. Então, é um momento assim em que há uma mudança no pentecostalismo. Uma outra igreja que vai surgir nesse período e que antecede ainda a Igreja Deus é Amor é a Igreja Brasil para Cristo. A Igreja Brasil para Cristo foi fundada pelo Manuel de Mello, que tinha passado pela Assembleia de Deus, teve uma passagem pelo Evangelho Quadrangular e depois funda a Igreja Brasil para Cristo. Então, todas essas igrejas têm ênfase no batismo com o Espírito Santo, mas igualmente uma ênfase na cura divina. E a terceira onda desse pentecostalismo vai ser, então, aquele pentecostalismo que ficou conhecido como o neopentecostalismo. No início dos anos 60, a gente tem a chegada no Brasil de um missionário um tanto autônomo, um canadense,
chamado Haroldo, né, o Harold Ham. Desculpa, eu comecei a falar de uma coisa pensando em outra, que eu queria colocar e não gastar tempo, mas chega aqui um missionário canadense, que é o Robert McAllister, e o Robert McAllister começa, além dessa questão do batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas e da cura divina, ele começa a introduzir uma pregação que ficou conhecida como teologia da prosperidade. Depois, outros grupos vão ampliar esse aspecto. E nesse mesmo período, vai chegar aqui no Brasil, nessa mesma década, a chamada renovação carismática católica, que aí sim que é o padre Haroldo Ham, que eu tinha falado ali anteriormente, equivocadamente. O padre Haroldo Ham vem para a cidade de Campinas trazendo essas ideias de renovação carismática que são muito parecidas com essas ideias do pentecostalismo. A ideia de batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, de cura divina e da bênção divina na vida da pessoa em todos os aspectos, chegando para uma ideia de prosperidade. Mas, no início ainda, essa renovação carismática católica é bem inicial, bem pequena, e ela vai crescer muito e vai ter bastante influência entre católicos e até entre os protestantes também, porque já temos aqui no Brasil um movimento pentecostal que cada vez mais vai ter bastante influência no chamado protestantismo histórico. Mas isso é o suficiente por agora.